Bom dia, família Copacabana! Bom dia, beleza, galera? Hoje o assunto é pontualmente família, É um assunto que a gente manja muito. casamento Também. e filhos. E a gente só tem 4 para poder explicar, então quem tiver mais já começa comentando aí que tem mais que a gente já quer aprender um pouco mais com vocês. Isso aí. Quando a gente estava, quando nós tivemos as gêmeas, ter gêmeos é um desafio, né? Ter um filho é um desafio. Aí, quando a gente teve as gêmeas, o Fê falava muito assim, olha, a partir de hoje eu só vou ouvir opinião e conselho quando o cara chegar em mim e dizer, cara, eu sou pai de trigêmeos, quadrigêmeos, porque um filho não dá pra reclamar. Sabe que um dia a gente estava na praia e isso me marcou, né? Pela questão de eu ter dito sobre os trigêmeos. Eu vi o pai e o vô, cada um com um, e o terceiro correndo na frente. Eu falei, cara, ainda bem que veio só duas. Porque, cara, e eles eram uns toquinhos, mas não adianta, o pique é outro. Tava os dois envolvidos e mais o terceiro correndo lá na frente, porque é assim, né? Não tem, dar conta de dois ao mesmo tempo, na mesma idade, com as mesmas necessidades, é desafiador. E antes de continuar a respeito desse assunto, eu quero só pontuar um detalhe que a partir dos próximos episódios nós vamos fazer um conteúdo mais direcionado. Aleluia! Então fiquem, a gente tem agora, não estamos enchendo linguiça, né? Mas a gente tem agora iniciado esses talks justamente para nós entender para que lado vai o nosso engajamento, digamos assim, é algo muito novo para nós. Direcionamento. Para nós é novo até essa situação de falar, quer assistir mais episódios como esse? Curte, compartilhe, deixe seu like. É isso, não é? Ativa o sininho, né? Ativa o sininho para mais. Então, pra gente é um caminho, como a gente falou no nosso primeiro episódio, é um caminho que pra nós é extremamente novo. A gente tá entrando num mato, tendo que abrir trilha, literalmente. Não tem um caminho feito, não para os conteúdos os quais a gente pretende. Porém... Então, acompanhem. Hoje vamos sim trazer um pouco mais a respeito de família, de filhos, porque a gente sabe que essa é a nossa base. Foi dentro dessa construção aonde Deus nos deu oportunidades de a gente entender o quanto é muito semelhante dentro do teu trabalho. A diferença é que dentro da tua empresa, do teu negócio, tu precisa pôr menos coração e mais cabeça, mais lógica, mais objetivo, mas a estrutura, né, Fê? A estrutura é mais lógica, né? O teu treinamento, não, eu digo na família, é muito semelhante ao empreender. Os teus desafios como pai é muito semelhante ao empreender. Porque tu sabe que para tu ter um filho de sucesso, para tu educar um filho, direcionar um filho de sucesso, tu tem que muito mais dizer não, tu tem que muito mais fechar a cara, tu tem que muito mais deixar a tua emoção ficar um pouquinho depois e colocar mais a tua razão, muitas vezes. Então, por isso que acaba que é um treinamento de fato. Para o teu filho ter sucesso, esses nãos precisam ser ditos. Para a tua empresa ter sucesso, o não entra em jogo muito mais vezes do que o sim. A gente, com certeza, somos pais que querem ver o sorriso dos filhos. E a gente sabe o quanto o não, às vezes, coloca eles... Mas como assim? Como não, né? Coloca eles num ponto onde a gente não gosta de ver a reação. A gente espera sempre ver sorrisos, alegria dos filhos. Mas o não, nem sempre... Na verdade, nunca extrai o sorriso. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio da maternidade, da paternidade, assim como esse desafio é também para o empreendedor. E à medida que a gente entende isso, que Deus está te oportunizando para te ser um excelente pai, ter um filho de sucesso, Ele também está te oportunizando para que tu entenda que Ele te fez para lugares de governo. E para ti assumir esses lugares de governo, como a gente já falou em outras vezes, é preciso, em primeiro lugar, tu liderar a ti mesmo e, em segundo lugar, aprender a liderar o teu lar. Aprendendo a liderar, a conduzir o teu lar com excelência, e não é aquela questão de ser mandão, né? De ser um general dentro de casa. Às vezes precisa, né? Claro. Mas não se vive disso, né? Claro que sim, com certeza. É outro ponto, né? É onde hoje as pessoas levam muito o conversar com o filho. Eu concordo, tu tem que haver muita conversa com o filho, mas tem momentos que o teu não precisa ser mais ríspido, que aquela conversa precisa ser mais ríspida. Tu não vai chegar
pro filho que bateu na cara da vovó, por exemplo, quando tem uma certa idade ali no início, que a criança não tá entendendo muito a lidar com as suas emoções, com o seu sentimento, ele senta a mão na cara da vovó. Tu vai lá e não bate na cara da vovó, meu amor. A criança não vai entender que aquilo ali é um pare. Não faça mais isso. Filho, você bateu no rosto da vovó. Não faça mais isso. No mínimo, tu tem que aumentar a tua entonação. Então, isso é um ponto que realmente hoje as pessoas levam muito no... Eu, Gisele, falando, eu considero tudo na plasta, né? Tem que ser uma plasta pra tudo. Fez dodói, Eu discordo muito, que pra mim, literalmente, eu acho que se eu pudesse botar uma palavra nisso, seria plasta. Que é algo muito insosso, não tem, tu precisa ser quente ou frio, inclusive na educação dos filhos, como depois vai refletir também no teu negócio. Gostei, não gostei. Uhul, muito bem, assim como a gente bota intensidade quando a gente aprova, né, amor? Tem situações que a gente aprova as crianças e a gente bota intensidade nisso. Muito bem, parabéns, é isso aí, continua. A postura do encorajamento, da felicidade, a intensidade de quando for uma atitude positiva é também na mesma medida que quando a gente percebe que, opa, foi negativo isso, não, vamos parar e vamos corrigir na intensidade certa, com a emoção certa. E não tem como a gente ir para os próximos episódios falando se a gente não te passar essa visão do que é a família antes do negócio. Negócio sem base, sem casamento, sem família bem resolvida, sem filhos direcionados, tu vai estar sempre com aquela necessidade de voltar atrás. Por isso que quando tu já tá dentro de um negócio, vai te exigir mais, né? Porque tu já tá rodando uma coisa, tu já tem a responsabilidade de salários, de impostos, de compromissos, cara, água, luz, IPTU, de tudo, a vida adulta, né? Então, isso mais a tua parte como pai e marido, ou como mulher e esposa para desenvolver ainda, traz mais uma carga. Então, por isso que a gente vê tantas empresas, às vezes, passando esse cansaço, porque às vezes não é a empresa que não performa, o relacionamento não tá bem, a necessidade de passar mais tempo com o filho, porque é super importante, né? E a gente tem que aprender quanto isso reflete, né? E a gente tem que aprender a dizer não. Na família reflete na tua empresa. E a gente tem que aprender a dizer não até pro nosso... eu queria trabalhar um pouco mais, né? Eu queria ficar um pouco mais em casa também. Então, quanto mais tu te organiza, mais tu equilibra essa parte, melhor fica o teu negócio, melhor fica o teu casamento, porque tu começa primeiro num ciclo vicioso, né? Que é, eu acordo atrasado, levo os meus filhos na pressa, não consigo gerar a qualidade de um início de manhã para a família toda, e começa aquela coisa, nós já passamos por isso e constantemente eu vejo que é uma coisa que parece que puxa, né, para que volte a ser isso, tudo atropelado, tudo atrasado. Então, cara, exige muito esforço nessa hora para tu começar já dormindo bem no horário da noite anterior, não no dia seguinte acordar e tu achar que tu vai fazer a tua refeição, levar as crianças em menos tempo para a escola, porque todo mundo fica acelerado pro lado negativo, né? Então, isso bem resolvido começa, então, ao ciclo virtuoso, que é eu dormir no horário certo, a quantidade de horas que eu preciso, a quantidade de horas que minha esposa precisa, que meus filhos, eles acordam menos cansados, menos briguentos, vamos dizer assim, né? Resistentes aí pra aula, achando que é uma coisa ruim, porque eles estão numa naturalidade, né? Numa fluidez muito boa. Então, a gente começa a crescer nesse ponto. E as coisas, tu já chega no trabalho mais descansado, tu já chega no trabalho mais focado, tu já chega executando e não fica pensando em quanto foi estressante teu início de manhã, e tu começa a governar, reinar sobre a tua vida. E a gente tá falando só sobre horários. Mas talvez na noite anterior, como foi a nossa, essa noite a gente precisou dar uma atenção pro neném diferente, que tomou mais tempo, e a gente precisou abrir mão da academia hoje, de acordar às 4h30, como é o nosso combinado. Então, assim, como família, tu primeiro precisa te perdoar quando coisas forem acontecer fora do que é o teu programado, pensando que a tua rotina estragou pro restante do dia, para poder depois, então, pular aquela etapa e continuar fazendo as coisas. Porque na empresa também é assim, muitas vezes. Tu quer abrir uma nova filial, mas daqui a pouco tu tem um problema interno de pessoas e tu tem que resolver aquilo. Daqui a pouco tu tem que mudar a tua estrutura porque o mercado mudou. Entrou um novo sócio, saiu um sócio, entendeu? Problema de governo, problema de mercado financeiro. Eu acho muito engraçado, né? Eu não sou como é que eu posso falar? Um empresário internacional, né? Mas se tu não presta atenção, como o mercado geral, né?
mundo afeta direto o teu comércio local muitas vezes. Tu pensa, nossa, mas o que tem a ver com a mudança do dólar? Né? Vamos dar uma viajada para mais longe. É que, cara, o que tu não olha em dólar, tu não consegue ver como o teu mercado funciona. Porque tudo é movimentado pelo dólar. Vai afetar o calçado, gente, falando diretamente da nossa região. E é uma coisa que eu quero bater, que é o que a gente está falando sobre a nova estruturação. Gente, a nossa comunicação ela tá voltada daqui para frente nos próximos episódios para fazer crescimento de marca, cara, expansão de negócio, estruturação de processos, marketing, dominar gravações, sabe? Fazer o teu negócio rodar como tem que ser. Então, tu vai ter um contexto geral, porque é para micro e pequenos empresários, para aqueles que ainda não empreendem, para casais que pensam em fazer realmente as suas economias se transformarem em uma venda de brigadeiro, que seja, mas ter um start, uma arrancada assim, já direcionando ponto a ponto para que tu tenha toda a tua infraestrutura já do início bem consolidada. Mas não esquece, antes de tudo a tua base é a tua família. Aqui tá o foco. Não tem como desmisturar, né? Tipo, não vou tirar isso aqui e falar que não tem como desvincular uma coisa não é só outra. negócio, ou só família, ou só filhos. Tá tudo junto, tudo ao mesmo tempo. Né? Assim como mesmo que a pessoa, mas eu ainda não tenho família, eu ainda não tenho... É importante pelo menos tu começar a olhar para pontos, olhar para famílias, olhar para casais, Referências. entender referências, obviamente, e entender pontos que tu precisa alinhar em ti para que então tu atraia pessoas semelhantes, porque essa coisa de os opostos se atraem, isso é a mais pura mentira, na verdade, né? Para mim é muito isso. Na verdade, um ferido vai atrair o outro ferido e bem semelhante, entendeu? O que vai mudar às vezes de lugar é eu sou ferido com o pai e eu sou com a mãe. É a única coisa que muda de lugar, mas ambos são feridos com paternidade. Ambos são feridos, então, na verdade, os semelhantes se atraem, isso é fato. E, de novo, né? Nós somos pais e a gente vigia muito e não acerta, gente, 100%. O tempo todo a gente precisa ficar curando coisas. Às vezes eu sou explosivo demais no momento que uma coisa não deu certo e eu acabo externando algo que não é bom e acabo tirando um pouco do brilho da minha imagem como pai para as crianças, né? Então, é normal, né? A gente vem de relacionamentos e a gente tá também no relacionamento. Então, a gente precisa estar sempre se cuidando, né? Para que isso também seja feita a manutenção, nossos filhos fiquem saudáveis o tempo todo, né? Que é o que a gente falou no outro episódio a respeito da humildade, né? De tu ser humilde, deixar o teu orgulho de lado, ser humilde e entender pontos que tu precisa melhorar e sempre se flexibilizar. O casamento nunca vai ser algo que casei com a minha cara metade, vai ser para sempre perfeito. Não. A gente casa apaixonado, a paixão logo acaba. E aí que começa o amor. E o amor é uma decisão. O amor é tu decidir todos os dias se flexibilizar, é todo dia tu entender o que o outro necessita, porque não é só o que tu quer, ninguém é narcisista, né? É só o que eu quero, louvado seja eu, bendito seja mim, e é isso. A terra se movimenta na volta do meu umbigo. Não é desse jeito. Então, o casamento é realmente um flexibilizar de ambos os lados. É trazer humildade e verdade, jogar a humildade e verdade na mesa sempre, 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 sempre. Porque sempre, nunca um vai ter totalmente razão, como o outro também não. Mas é sempre ouvir, entender, realmente, eu posso melhorar nessa parte, vou melhorar nessa parte, vou ficar atenta. E nunca vai ser desde coisas simples, eu gosto todos os dias do café passado na xicrinha, cor creme e o pratinho no lado esquerdo. Coisa simples. Ai, meu Deus do céu, ridículo isso. Ela vai comer o café do jeito que eu tiver a fim de fazer, na xícara que eu tomar do jeito... Não, por que não ficar atento a detalhes simples? Se aquela simples canequinha creme com o pratinho do lado esquerdo faz ela ou ele feliz... Eu lembro do nosso amigo Gui, que a gente está conversando muito sobre ele esses últimos dias, mas o Gui tinha até um checklist sobre isso, sabe? Eu quero. Tinha até um checklist sobre isso, porque ele sabia que tinha coisas que ele precisava fazer a esposa dele feliz, e ele às vezes passava despercebido por aquilo. E depois que ele veio a falecer, né, Fê, que a gente teve acesso ao notebook dele por conta da sociedade que vocês tinham na empresa, que a gente viu que ele tinha um checklist, e no checklist dele estava escrito isso: lembrar de fazer tal coisa
pra esposa. Então, e eram coisas simples, como essa de botar a xícara do lado direito, o pratinho do lado esquerdo, porque é algo que ela gosta. Então, a gente tem que ser lógico, sim, muitas vezes no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. E é que nem tu falou ali, eu vou voltar um ponto atrás, que tu falou, é necessário esforço. É necessário ordem e esforço. Ordem, coloca ordem, monta a tua agenda de horários, coisas que tu precisa fazer e te esforça para aquilo. Porque se tu não fizer isso, desde não ter ordem e esforço dentro da tua casa, tu não vai conseguir ser um empresário de sucesso. Tem que ter ordem e esforço. E, junto dela, vem a maturidade de não se sentir culpado, caso, né, que foi o nosso caso. Que sai do contexto. Hoje saiu do contexto. A gente teve desafio na noite anterior, o Gael passou mal, né? A gente teve que ficar envolvido com ele até 3h30 da manhã. Então, hoje, nossa, realmente, tivemos que pular o treino, não conseguimos de forma alguma. E a gente não se sente culpado por isso. Né? Não se culpar. Puxa vida, já comecei errado, não consegui treinar. O Gael não me deixou dormir, entendeu? Pensa uma pessoa imatura, uma mãe imatura, um pai imaturo, e a gente já tá aqui. Não, nem vamos fazer o talks hoje, porque começou tudo atropelado. Uma tem fechamento merda. de mês e assim por diante. Tem fechamento de mês, então não dá. É tu ter maturidade. Ok, não deu aquele, bola, vamos fazer dar certo o próximo. Bora, vamos fazer dar certo o próximo. E a gente também não pode ficar olhando o relacionamento em empresa ou a vida pessoal como eu tô sempre no fim dela. Cara, a gente tá sempre no meio da vida, né? Eu vejo muito nessa visão de que, tipo, o nosso relacionamento vai precisar amadurecer em diferentes partes. Não é que todo dia tu procura um problema pra resolver no teu relacionamento, mas toda vez que aparecer um problema no teu relacionamento, tu tem que estar maduro o suficiente pra realmente, com humildade, chegar e discutir talvez uma situação antiga, talvez uma situação nova que apareça, mas tem que ter essa tranquilidade, essa transparência de confiar em quem tá contigo e tu poder se abrir e falar sobre as coisas que tu acha que não estão legais ou das coisas que podem ser melhoradas e sugerir, né? Porque para a empresa também é assim, a gente nunca tá no teto. Ontem a gente falou sobre estações e foi muito legal, né? Então, nos negócios, nos relacionamentos, quando a gente amadurece e entende que a gente vive estações, a gente não pensa que o inverno, por ser menos ensolarado do que o verão, muitas vezes, né, por ter uma tendência de ser nublado aqui, a gente vai ter dias menos felizes que a gente associa a isso. Pelo contrário, cara, a gente precisa desses tempos para conseguir evoluir quando não tem sol. Então, se a gente tivesse que pensar... Como no mundo tem estações, na nossa vida tem estações. Com certeza. E na empresa tem estações também. Às vezes a gente pega... uma semana tá muito boa, outra semana tá mais ou menos. Na verdade nessa semana mais ou menos, como eu faço ela ficar muito boa? Por isso que a gente não tem como não ir direcionando para negócios as coisas, porque são sobre decisões. Eu e ela, a gente poderia, por discussões que às vezes a gente acaba tendo, ficar cada um calado, ou melhor, vamos fazer o que a palavra diz, porque a gente, cara, não adianta. A gente dá toda honra e glória para Jesus aqui nos nossos programas, é a base do nosso relacionamento. Antes mesmo de eu olhar para a Gia, eu olho para a cruz, ela também, para que a gente não fique olhando os defeitos pessoais. Eu sou homem, sou falha, ela é mulher, ela é falha. Jesus é o nosso modelo de relacionamento, então a gente sabe que tudo que a gente coloca aos pés da cruz, a gente tira de nós isso, e isso faz o nosso casamento também acontecer durante tantos anos e nos levar até que a morte nos separe, né? Então, porque não adianta, não é mais sobre nós isso. A gente sabe que daquilo que vem sobre nós, a gente também quer derramar sobre a vida de vocês. E não tem como o relacionamento dar certo se não tiver em Cristo. Beleza, tu tem um relacionamento, tá funcionando muito bem, tu não tá em Cristo, ok, bota Cristo pra ver como é que fica o teu relacionamento. Nossa, então, e depois tu me diz o antes e o depois, como é que era, se já é bom hoje, como vai ficar daqui pra frente. Né? Se a gente sabe que os valores são princípios e valores eternos, e eles falam sobre família, e que família é a base, e que isso gera legado, e tu tá perpetuando, então, tudo aquilo que já é bom na tua vida para as futuras gerações. Olha o impacto que tu vai causar na Terra a partir de um relacionamento de homem, né? Homem e mulher, naturalmente, vão gerar frutos, vão gerar filhos, e assim por diante. A gente respeita tudo, todos, o que cada um acha por si. Nós... Aqui, esse é Cristo, né? E nós temos... Eu vi uma pergunta sobre isso. Se Jesus viesse hoje, diante de toda essa situação, o que tu acha que ele faria? A mesma coisa que ele fez quando ele veio 2000 anos atrás. Amor. E, de novo, hoje a gente vê que o que reina em nós é o amor e derramar sobre o próximo. Então, gente, a gente está finalizando mais esse episódio aqui. Com certeza, um contexto de família te faria olhar assim, Jesus não acaba esse programa, porque pensa tu viver 17 anos
com filhos, com a mesma pessoa, indo para 18 anos, entendeu? Agora, então, tipo, o que tu acha que tu vai ter? Cara, tu tem muita bagagem desse conteúdo. E aí, ao mesmo tempo, tu tem um pouco mais de tempo sobre empresa. Cara, tu vai carregar aquilo junto. Todo mundo carrega muitas experiências. E é isso que a gente quer despertar em cada um de vocês. Algo que a gente sempre conversa com o nosso time, e a gente pode realmente encerrar por aqui, né? Vou te deixar encerrar, inclusive, hoje. Mas entenda que tudo na nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá pra gente crescer e evoluir. Ele nos fez para lugares de governo, ele nos fez para liderar empresas, negócios, pessoas, e ele quer despertar isso na gente. Então, tudo que a gente vive hoje é uma oportunidade que Deus está dando para nos lapidar. Nós somos, sim, diamantes criados por Ele. Só que para esse diamante chegar no nível que ele precisa, de brilho, de grandiosidade, ele precisa ser lapidado. Então, a vida hoje nos lapida, as pessoas hoje, os convívios que a gente tem nos lapidam. E a velocidade desse lapidado, ele logo se tornar um diamante ou não, é justamente a gente entender isso, a gente internalizar, guiar as nossas emoções, não é não se irritar, não ficar triste, isso faz parte do nosso intelecto, a gente precisa ter essa exposição a essas emoções, mas o tempo que a gente dá para cada um deles, a intensidade que a gente dá para cada emoção, isso vai fazer a gente amadurecer. Como a gente se coloca dentro do nosso eu. Opa, isso é uma oportunidade, eu vou reclamar, vou chorar, o que eu vou fazer diante disso? Então, esse amadurecimento é o que vai fazer a gente começar a ganhar velocidade e ir de encontro àquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então, ordem e esforço. Acho que hoje eu amei essa tua combinação de palavras e eu acho que isso é algo que eu deixaria muito hoje. Coloca a tua vida em ordem e te esforça para que essa ordem aconteça. E vai remanejando, vai remodelando ela toda vez que tu precisar. Essa ordem e esse esforço diante de, em primeiro lugar, a tua vida, depois a tua vida em casa, com o teu cônjuge, com teus filhos, caso tu já esteja vivendo isso. Essa ordem, esse esforço para contigo e para com eles, vai fazer tu ir de encontro e vai refletir no teu negócio. Tu vai, com certeza, consequentemente, tu vai pensar, poxa, se eu coloquei essa ordem lá em casa, tá dando certo, vou encaixar ela aqui. Vou remodelar ela para minha empresa e vou começar a fazer ela funcionar aqui dentro também. Então, sim, gente, não tem. O que a gente mais anseia e deseja é que aquilo que queima em nós e que nos faz levantar todo dia com sangue no olho, né? E fazer a vida acontecer e correr atrás dos nossos sonhos e objetivos, seja também sobre a vida de vocês, que vocês também todos os dias acordem inquietos, Amém. Porém com o esforço direcionado para conquistar os resultados que vocês tanto sonham e esperam, e que a gente possa estar derramando do pouco que a gente sabe sobre a vida de vocês para acelerar tanto quanto, porque nós não ficamos felizes com os 18 anos que a gente tá para poder estar falando. Eu gostaria que isso tivesse acontecido em 3. Então que para nossa vida que a gente vê hoje e que as coisas têm se acelerado, que para a tua seja nos 3 anos então que a gente tanto gostaria que tivesse acontecido. Então, pessoal, valeu aí por mais um dia. Acho que a gente encerra por aqui, né? Nosso próximo Talks vai ser bem... E a frequência também vai ser maior, tá? Então, porque a gente já tem muitas pessoas pedindo aí, é um programa que acaba sendo curto, então fica fácil escutar. A gente também tem o nosso formato focado em 15 minutos. Hoje a gente estendeu um pouco mais porque falar sobre família demanda. Mas os próximos aí já saiba, é 15 minutos e não tem choro. Mais com 20. Grande abraço, valeu!